Na internet, o Daniel e a Annie Caller pareciam ter uma vida comum, um casal jovem, filhos pequenos, fotos sorrindo e planos para o futuro. Para quem via de fora, não havia nada ali que chamasse atenção, nada que fizesse alguém parar e pensar: olha, tem alguma coisa muito errada acontecendo nessa casa. Só que existia. E o detalhe mais perturbador é que esse segredo não estava escondido em um lugar distante onde ninguém vê. Ele estava dentro de uma casa normal, em uma família que parecia normal, em uma rotina que para o mundo parecia perfeitamente comum. E por anos quase ninguém percebeu, ou talvez algumas pessoas tenham visto pequenos sinais, mas não tenham entendido o que eles significavam, ou simplesmente ignoraram, porque enquanto Daniel e a Anne construíam uma imagem de pais dedicados, família perfeita, havia uma parte daquela casa que nunca aparecia nas fotos, uma parte obscura e assustadora que só seria revelada muito tempo depois e que mostraria ao mundo que filmes de terror muitas vezes podem ser reais. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. O caso de hoje é surpreendentemente aterrorizante. Enquanto eu pesquisava o material para trazer para vocês aqui, eu fiquei completamente em choque, imaginando o quanto o ser humano pode ser maligno às vezes. Então eu já deixo o aviso logo no começo. Vai ficar comigo até o final dessa história? Já prepara o estômago porque vai ser realmente difícil de digerir tudo isso. Bom, vamos lá. O Daniel Ray Caller e a Annie Claire Caller viviam no noroeste do Arkansas. Quando essa história veio a público em maio de 2025, o Daniel tinha 34 anos e a Annie tinha 28. Mas antes de aparecerem juntos nas manchetes, os dois já tinham uma vida formada, trajetórias próprias e sinais que fazem essa história parecer ainda mais desconfortável. O Daniel, pessoal, ele nasceu no dia 13 de janeiro de 1991, fazendo dele, assim como eu, um capricorniano. Ele cresceu em Elkins, também no Arkansas, e sobre a infância dele, existem relatos online de pessoas que o descreveram desde a época da escola como alguém intimidador, difícil de conviver e com um histórico de comportamento agressivo, principalmente quando escutavam um não. Depois do ensino médio, Daniel chegou a trabalhar em áreas de autoridade e controle. Ele teria atuado como policial, depois como agente penitenciário e mais tarde passou a trabalhar na área corporativa do Walmart em Arkansas. Antes da Annie entrar na sua vida, o Daniel já tinha tido outros relacionamentos, filhos de relações anteriores e pelo menos um casamento que terminou em divórcio, ou seja, quando a Annie entra na vida dele, o Daniel não é um jovem mais começando do zero. Ele já tinha um histórico familiar, uma separação recente e uma vida adulta marcada por responsabilidades que iam muito além de um novo relacionamento. A Anne nasceu em 1997, curiosamente no mesmo ano que eu nasci. Ela cresceu em Pea Ridge, no Arkansas, cerca de 1 hora de distância da região onde o Daniel havia sido criado. Assim como no caso dele, não há muitos detalhes públicos sobre a infância dela. O que eu encontrei foram relatos de pessoas próximas que a descreviam como alguém difícil e vingativa. Principalmente na época da escola, ela era tida como uma mean girl, que em tradução livre seria garota malvada. E depois de terminar o ensino médio, a Annie estudou psicologia comportamental na Universidade do Arkansas. O que eu particularmente acho um tanto quanto irônico, e mais tarde vocês vão entender o porquê. Outra ironia é que em algum momento ela passou a trabalhar em uma função ligada à proteção infantil. Ela era alguém que profissionalmente deveria entender vulnerabilidade, risco, negligência e sinais de perigo envolvendo crianças e adolescentes. E eu não consigo engolir o que ela fez, justamente por isso ela estudou e trabalhou justamente no combate à violência, então para mim não faz sentido. O Daniel e a Anne se conheceram por volta de 2018, quando os dois estavam em momentos bem diferentes da vida. Como eu falei para vocês, o Daniel já tinha passado por outros relacionamentos, já tinha filhos de relações anteriores e vinha de um casamento que não deu certo. A Anne era mais jovem, estava no começo da sua vida adulta e com o início desse relacionamento ela tinha acabado de se tornar madrasta.
Quando os dois se aproximaram, a relação avançou rápido. Em pouco tempo, eles estavam casados, tiveram 2 filhos juntos e começaram a construir uma família. Para quem via de fora, a história parecia aquele clichê: um homem divorciado tentando recomeçar com uma mulher mais jovem. Nas redes sociais, o Daniel e a Anne reforçavam exatamente essa imagem. Eles postavam momentos com os filhos, datas comemorativas, passeios e fotos que passavam a ideia de carinho, estabilidade e dedicação. O Daniel também aparecia em publicações ligadas a resgate de animais, algo que naturalmente cria uma impressão positiva, porque muita gente vê esse tipo de atitude como cuidado, empatia e sensibilidade. Então, cria, né, ali uma imagem de bom homem. A Anne, por outro lado, ela mostrava a própria rotina como mãe, falava do trabalho, de metas pessoais e da vida familiar, como se fosse uma mulher jovem tentando dar conta de tudo ao mesmo tempo. E era justamente essa combinação que tornava a fachada tão convincente. Filhos pequenos, postagens bonitas, uma casa aparentemente comum cheia de amor e 2 adultos que pareciam estar fazendo de tudo para dar o melhor pela família. Mas não se engane com essa imagem de família perfeita, porque por trás das fotos, das legendas bonitas e daquela rotina aparentemente comum, existia uma parte da casa que ninguém via. Uma presença que quase nunca aparecia na história pública do casal, mas que anos depois se tornaria o centro de tudo. E para entender como esse caso saiu da fachada de família comum e chegou a um dos desfechos mais revoltantes do Arkansas, a gente precisa falar de uma outra pessoa que também morou naquela residência. A menina A chegou na residência do casal em agosto de 2020, um período em que o mundo inteiro ainda tentava enfrentar a pandemia. As rotinas estavam alteradas, a escola e a família viviam ali com adaptações constantes e muita coisa que antes parecia simples se tornou difícil de acompanhar de perto. Foi nesse contexto, em meio a uma fase já confusa para qualquer adolescente, que ela entrou naquela casa. A relação exata entre a menina A e o casal nunca ficou totalmente clara. Algumas versões sugeriam que ela tinha uma possível ligação com o Daniel, uma ligação familiar, mas isso não foi confirmado de forma segura. Então aqui o mais responsável é dizer apenas o que se sabe, que ela passou a viver na mesma casa que o Daniel, a Anne e os filhos pequenos do casal. Naquele momento, para quem via de fora, talvez nada parecesse estranho. O mundo ainda atravessava, como eu falei, a pandemia, né? E a rotina das famílias estava muito bagunçada mesmo. E as crianças e adolescentes muitas vezes passavam longos períodos longe da escola presencial. E isso fazia com que menos gente acompanhasse de perto o dia a dia dentro das casas. E em uma situação assim, fica bem fácil controlar a narrativa, fica fácil esconder a realidade e muitas vezes o que é real pode ser mais assustador do que o que as pessoas mostram na internet. Pouco depois de se mudar para a casa do casal Caller, a vida da menina A começou a mudar de um jeito silencioso. O Daniel, que nas redes podia aparecer como pai dedicado e homem de família, dentro de casa assumia outro papel. Ele era a presença que intimidava, que se impunha, que fazia a adolescente entender que qualquer resistência poderia ter consequência. E as suas vontades estavam acima de tudo. E ele era tratado como o deus de um espaço que era dominado pelo seu territorialismo. A Anne, que deveria ser a outra adulta capaz de proteger a menina, também passou a fazer parte dessa engrenagem. Ao invés de ser um ponto de segurança, ela se tornou mais uma figura de controle. E aos poucos a menina A ficou cercada por uma rotina em que o medo não vinha de um único momento, mas da repetição, da imprevisibilidade, da sensação de que ninguém ali estava do lado dela. Ela era tratada como uma intrusa que deveria servir ao rei e à rainha daquele ambiente que era claramente hostil. Um dos primeiros episódios mais marcantes aconteceu em agosto de 2020, poucas semanas depois da chegada da menina A. Ela estava vulnerável dentro de uma casa nova e foi ali onde deveria ser o seu novo lar que o Daniel cruzou o limite bem injustificável. Daniel ele usou o seu papel de chefe daquela casa para exigir que a menina A tivesse relações íntimas com ele. Eu não posso ser gráfico nesse momento porque seria até um desrespeito,
mas eu preciso deixar claro que ele satisfazia os seus desejos mais sórdidos com aquela garota. Tudo que a sua esposa negava para ele, ele fazia com a menina. E esses episódios se tornaram frequentes, o que fazia com que a menina tivesse o tempo todo com medo, um medo congelante. Ela ficava completamente apavorada até mesmo ao escutar passos no corredor. Ela sempre esperava angustiada o momento em que aquele homem entraria no quarto. E a Anne, que em um primeiro momento poderia parecer apenas alguém dominada pela situação, também começou a ocupar um papel cada vez mais sombrio. Ao invés de romper aquela dinâmica, ela ajudava a mantê-la. A menina A passou a ser tratada como alguém sem espaço próprio dentro da residência. O quarto, que era o seu lugar seguro, né? Para qualquer adolescente, o quarto seria um lugar de privacidade e descanso, se tornou o lugar onde os seus piores pesadelos aconteciam. O mais assustador é que a menina, ela ainda tinha contato com o mundo externo, sabe? Ela não estava completamente desaparecida. Em alguns momentos, ela ainda passava pela escola, ainda cruzava com pessoas, ainda existia fora daquela casa. Só que isso não significava liberdade, porque uma pessoa pode estar fisicamente diante dos outros e mesmo assim estar presa pelo medo. Quando há ameaça e controle e dependência, o silêncio deixa de ser escolha e passa a ser sobrevivência. Mais perigoso poderia ser falar do que continuar calada. E durante as violências, o Daniel ele alertava a menina que se ela abrisse a boca, contasse qualquer coisa para alguém, ele seria mais cruel. Ele dizia que ninguém acreditaria nela, mas mesmo assim, quando chegasse em casa, ela seria punida de maneiras que ela odiaria até mesmo imaginar. Ele sempre mencionava que a dor dela era o prazer dele e que ele adoraria puni-la caso ela não ficasse de boca fechada. Dentro daquela casa, o papel de cada um foi ficando cada vez mais claro. O Daniel era a figura que intimidava e avançava os limites. A Anne era a adulta que via, sabia, participava da rotina e ajudava a manter o controle e o silêncio. E a menina, ela era a adolescente colocada no centro de uma dinâmica que ela não tinha força, idade ou apoio para enfrentar sozinha tudo aquilo. E era assim que aquela casa, a rotina daquela casa seguia. Do lado de fora, para quem via uma família feliz, do lado de dentro, uma rotina que ninguém parecia conhecer por inteiro. Com o passar do tempo, a presença da menina dentro daquela casa começou a ocupar um lugar cada vez mais distorcido na cabeça da Anne. O problema nunca esteve na adolescente, é claro. Ela era a maior vítima de tudo isso, ela era menor de idade, vulnerável, estava sob o teto de dois adultos que deveriam cuidar dela. Mas pela forma como a Anne passou a agir, a impressão é que ela deixou de enxergar aquela garota como alguém que precisava de proteção e começou a tratá-la como uma ameaça, como se aquela adolescente fosse uma espécie de concorrente, como se a situação criada pelo Daniel fosse culpa da própria menina, como se na visão deturpada da Anne, a garota pudesse gostar daquilo ou pudesse colocar o casamento dela em risco. E é aqui que a história fica ainda mais cruel, porque a Anne não aparece apenas como alguém que vivia na mesma casa e não sabia como reagir. Ela fazia parte daquilo, e a partir de certo ponto, ela passa a ter um papel maior naquela crueldade. Ao invés de interromper o que acontecia, ao invés de afastar a menina daquele ambiente, até porque se ela se sentia ali ameaçada, se ela sentia ciúmes, o mais racional seria ela afastar a menina, só que na verdade ela não queria afastar a menina, ela queria punir a menina pelo que o Daniel fazia. E foi aí que a Anne teria direcionado contra a garota raiva, ciúmes e humilhação. E isso torna a reação da Anne ainda mais difícil de compreender, porque ela tinha estudado uma área ali ligada ao comportamento humano, ela trabalhava perto de situações de vulnerabilidade e mesmo assim parecia incapaz ou simplesmente não queria enxergar o óbvio. A menina, a garota, não era uma ameaça ao casamento dela, era uma adolescente sem poder nenhum dentro daquela casa, era uma vítima. E o Daniel, ele avançava cada vez mais os limites, ele começou a preferir ter relações com a garota do que com a sua própria esposa, e isso deixava a Anne furiosa. Só que ela ficava furiosa com a garota, né? Ela não ficava furiosa com o alecrim dourado do seu marido. E, gente, isso é assim, surreal, sabe? Porque aquela menina não tinha controle nenhum sobre a situação
E ela estava sendo basicamente ali punida pela Anne como se ela fosse a responsável pelo que o Daniel fazia. Tanto que a Anne, ela retirou o quarto da garota e obrigou a menina a dormir no banheiro, mais especificamente na banheira do cômodo, sem cama, sem travesseiro, sem cobertor, sem aquele mínimo de conforto que qualquer criança ou adolescente deveria ter dentro de casa. A comida e a água também passaram a ser controladas de forma extrema. A menina ela teria acesso a algo para comer apenas uma vez por semana, além de um único copo de água no mesmo período. E esse detalhe, gente, torna tudo ainda mais perturbador, porque não parecia assim uma privação feita por descuido ou abandono casual, sabe? Na verdade, havia, segundo os relatos, uma lógica fria por trás daquilo. A Anne teria pesquisado na internet qual seria a quantidade mínima de água necessária para que uma pessoa da idade e do tamanho da menina A continuasse resistindo, e teria chegado à conclusão de que aquele copo semanal bastaria, ou seja, não era só uma negligência, era controle de forma calculada, era redução da vida daquela adolescente ao mínimo possível para a sobrevivência. E acredita-se que a menina ela tenha conseguido beber um pouco mais de água além daquele copo de forma escondida, já que ela estava no banheiro e embora a Anne tenha fechado os registros que levavam água até o cômodo, foi relatado que alguma torneira ainda gotejava e ajudou a menina a passar por aquela aprovação de forma um pouco mais tranquila. Também foi relatado uma coisa assim muito horrorosa, que o Daniel ele oferecia sua própria urina para ela aliviar a sede. Ele dizia que era melhor ela tomar tudo e ainda se gabava dizendo que estava sendo bonzinho ao ajudá-la a matar a sede daquela forma, o que é extremamente cruel e aterrorizante, sabe? A questão da restrição alimentar também era algo que agradava ao Daniel. Ele dizia para a própria adolescente que daquela forma ela não engordaria e também estaria sempre pronta para a sua relação favorita, já que o seu intestino estaria vazio e limpo. E isso para mim é tão, disgusting, sabe? É assim, horrível, uma palavra, é um relato assim aterrorizante, é bizarro só de imaginar. Com o tempo, as aulas presenciais voltaram e a menina passou a frequentar a escola novamente. E para ela, aquilo poderia ter sido uma chance de pedir ajuda. A escola era um dos poucos lugares onde ela estava longe do Daniel e da Anne, longe daquela casa, longe da rotina do medo que fazia parte da vida dela. E em algum momento ela tentou falar, tentou dar sinais de que alguma coisa estava errada, mas naquele primeiro momento a situação não foi levada adiante como deveria. A escola não entendeu a gravidade do que ela estava tentando dizer e a menina acabou voltando para casa sem a proteção que precisava. E quando ela voltou, veio a punição. O Daniel e a Anne, eles teriam descoberto que ela tentou abrir a boca e aquilo fez a situação ficar ainda pior. Para uma adolescente que já vivia com medo, essa foi uma mensagem muito clara. Tentar contar a verdade podia trazer consequências, então ela parou de tentar pedir ajuda, não porque ela estava feliz com aquilo, porque estava tudo bem, porque eles tinham parado. Não, ela parou de tentar pedir ajuda porque percebeu que se ninguém acreditasse nela de primeira, ela teria que voltar para casa e enfrentar as consequências sozinha. Depois disso, a violência se intensificou. Ela sofreu traumas e violência física controlada, de forma que o casal sempre pudesse alegar que ela caiu, que ela era estabanada ou que tinha se ferido sozinha. Houve um episódio bem horrível onde a Anne ralou os joelhos da garota com um ralador de queijo e na sequência colocou vinagre e sal na ferida. E depois relatou aos professores da menina que ela havia caído e ralado o joelho sozinha. As desculpas sempre colavam, porque os ferimentos eram calculados para parecer acidentes comuns que aconteciam no dia a dia de uma criança ou de um adolescente. Até que houve um episódio, o episódio do garfo, onde não houve planejamento, houve apenas um descontrole momentâneo que criou uma situação difícil de contornar. A Anne teria se irritado com a menina enquanto ela lavava a louça e acabou ferindo a adolescente no pescoço com um garfo. Dessa vez havia uma marca visível e inexplicável, e quando a garota apareceu na escola, aquele sinal chamou a atenção. Havia algo no corpo dela que mostrava que alguma coisa não estava certo. A escola então acionou o serviço de proteção infantil e uma investigação começou. E esse poderia ter sido o momento em que tudo mudaria, mas antes que a adolescente fosse ouvida de verdade, o Daniel e a Anne se anteciparam.
Segundo o relato da garota, eles a ameaçaram e deixaram claro que se ela contasse a verdade, as consequências seriam graves. Então, quando finalmente o Serviço de Proteção à Criança e ao Adolescente perguntou para ela o que tinha acontecido, ela não conseguiu falar, ela recuou, e isso é uma das partes mais tristes desse caso, porque muita gente espera que uma vítima peça ajuda de forma perfeita, clara e direta, mas uma adolescente vivendo sob ameaça nem sempre consegue fazer isso, ainda mais quando ela já tinha tentado antes e tinha sido negligenciada. Então, às vezes, ela tenta, não é ouvida, volta para casa, sofre as consequências e aprende que o silêncio parece ser a única forma de sobreviver àquilo tudo. O problema é que esse silêncio fez com que a investigação fosse encerrada, e o mundo chegou perto de enxergar o que acontecia dentro daquela casa, mas ainda não enxergou o bastante. E foi aí que as coisas foram só ladeira abaixo. Depois da tentativa frustrada de pedir ajuda, a menina pareceu entender que falar podia deixá-la ainda mais vulnerável. Ela já tinha tentado, não tinha sido protegida como precisava, e quando voltou para casa teria enfrentado consequências por ter aberto a boca. Então, com o tempo, o silêncio deixou de ser apenas medo, virou uma forma de sobreviver. Nos anos seguintes, a rotina dentro daquela casa continuou. A família passou por diferentes endereços no Arkansas e não dá para saber ao certo o porquê que eles mudaram, tá? Se foi por questão de instabilidade financeira, se foi algum problema, se os vizinhos começaram a perceber alguma coisa, ou se foi simplesmente uma mudança de fase na vida da família. O que é importante é que para a menina, mudar de casa não significava recomeçar. Em cada novo lugar, a dinâmica continuava parecida. O Daniel seguia com aquela presença intimidadora, a Anne seguia controlando e humilhando a garota, e ela continuava sem um lugar seguro para existir, apenas aceitando toda aquela violência e, até certo ponto, acostumando com a rotina degradante a qual ela era submetida todos os dias, até que tudo mudou. Em março de 2023 aconteceu uma virada, e houve um dia em que a rotina da casa saiu do controle de um jeito diferente. O Daniel teria iniciado mais um episódio de violência íntima contra ela, e a Anne, que durante muito tempo fez parte daquela dinâmica, tomada pelos ciúmes, desta vez interveio. Isso não apaga o papel dela no que vinha acontecendo até então, e também não transforma a Anne em alguém que protegeu a garota desde o começo, mas naquele momento específico, por um motivo que nunca ficou totalmente claro, ela pareceu chegar a um limite. Talvez tenha sido mesmo pela questão ali dos ciúmes, afinal ela era muito ciumenta, ou pelo medo de que as coisas saíssem do controle, já que desta vez algo diferente estava acontecendo. A humilhação estava extrema demais. O fato é que ela tirou a menina daquela situação e pediu que ela saísse da casa. A polícia chegou a ser chamada pela própria Anne e por alguns instantes parecia que finalmente alguém de fora poderia enxergar o que acontecia ali dentro. Só que a garota ainda estava tomada pelo medo e a Anne, mesmo tendo ligado para pedir ajuda, também não sustentou a gravidade da situação quando a polícia chegou. No fim, a polícia foi embora sem entender o que realmente estava acontecendo. O Daniel passou a noite fora de casa como se fosse apenas uma briga de casal que precisava esfriar, e no dia seguinte ele voltou. Só que alguma coisa tinha mudado, mesmo que a verdade ainda não tivesse vindo à tona, o risco agora parecia maior. O Daniel parecia entender que se a garota continuasse naquela casa, em algum momento alguém poderia descobrir tudo. E pouco tempo depois ele procurou uma mulher ligada à adolescente e perguntou se ela poderia recebê-la em casa. A justificativa dele não parecia preocupação com o adolescente. Na verdade, era medo das consequências. Ele teria dado a entender que se ela continuasse morando ali, ele acabaria preso. E essa frase diz muito, porque quando a garota finalmente saiu daquela casa, não foi porque o Daniel ou a Anne decidiram reparar o que tinham feito. Não foi porque eles reconheceram o sofrimento da garota. Foi porque o risco de serem descobertos tinha ficado grande demais. Quando a garota deixou a casa do casal, o perigo imediato diminuiu, mas sair fisicamente de um lugar não significa sair emocionalmente de tudo que aconteceu ali. O corpo, gente, ele vai embora primeiro, mas demora para a cabeça entender o que aconteceu, demora para a cabeça entender que está em segurança, que existe segurança.
E por quase 2 anos ela guardou tudo em silêncio. De 2023 até 2025, a garota não contou a história para ninguém. Ela já tinha aprendido que contar a verdade não garantia proteção. Às vezes, na cabeça de quem passou por algo assim, contar parece apenas abrir a porta para sofrer de novo. E havia também a culpa, sabe? Uma culpa que não fazia sentido, mas que muitas vítimas acabam carregando mesmo assim. A adolescente, ela teria se perguntado várias vezes se de alguma forma aquilo era culpa dela, porque essa era justamente a ideia que a Anne repetia dentro daquela casa. Na visão distorcida dela, o Daniel só agia da forma que agia porque a menina teria provocado, instigado ou chamado a atenção dele. Era uma justificativa cruel usada para tirar a responsabilidade do marido e jogar todo o peso em cima de uma adolescente que não tinha controle nenhum sobre a situação, que era vítima, ou seja, a vítima era culpada o tempo todo. E era por isso que a Anne punia a garota. Na cabeça dela, a menina tinha virado a culpada pelos atos do Daniel. Não o Daniel, que era o adulto, não o marido que cruzava todos os limites. Aquele lá era o alecrim dourado. Quem era culpada era a adolescente que deveria estar sendo protegida. Isso era o que passava na cabeça da Anne por conta dos ciúmes que ela tinha ali transformado a garota em uma rival. Ela tinha uma rivalidade com aquela menina e ela achava que a menina ia roubar o marido dela, gente. É um absurdo. E essa é uma das marcas mais cruéis desse tipo de abuso. A pessoa que menos tinha poder na situação é justamente a que depois pode se sentir responsável por tudo aquilo. E é por isso, gente, que quando uma vítima demora para falar, a pergunta não deveria ser por que ela não falou antes. A pergunta mais justa é o que fizeram com ela para que ela não falasse, para que parecesse que falar fosse tão perigoso. Porque muitas vezes o silêncio não é escolha, tá? O silêncio é medo. Em abril de 2025, quase 2 anos depois de sair de casa, da casa ali do casal Carler, a garota que conhecemos como Menina A finalmente encontrou força para falar. Ela não foi para a internet, nem procurou entrevista em nenhum jornal, não, gente. Ela procurou uma orientadora escolar, uma pessoa dentro da escola, em um ambiente onde ela talvez tenha se sentido pela primeira vez em muito tempo segura, que poderia ser ouvida sem voltar imediatamente para aquela casa, para aquele inferno. Então foi ali que ela resolveu falar. E foi nessa conversa que a história inteira começou a aparecer. Tudo que a gente contou até aqui sobre a rotina dentro da casa, o controle, as ameaças, a privação, os episódios de violência e o medo que acompanhou a garota por anos veio à tona. A partir desse momento que nós soubemos tudo o que aconteceu. Foi ali que ela conseguiu organizar em palavras aquilo que ela tinha carregado sozinha desde 2020. A orientadora ouviu o relato e acionou a equipe policial responsável pela região da escola. A partir dali, o caso finalmente saiu do silêncio e chegou à polícia. A garota passou por entrevistas mais detalhadas, contou sobre os anos com o casal Kaller, falou sobre a violência íntima, sobre as agressões, sobre a falta de comida, a falta de água e relatou também sobre substâncias que teriam sido impostas a ela. Naquele momento, o mundo exterior soube que várias vezes ela foi obrigada a usar substâncias ilícitas para, segundo o Daniel, lidar melhor com o que acontecia. Ela disse que agora, fora daquela casa, ela finalmente se sentia segura para contar tudo sobre as coisas horríveis que aconteciam lá sem sofrer retaliação. E dessa vez o que ela disse não foi tratado como um sinal confuso. Dessa vez a polícia resolveu investigar e tudo aquilo que o Daniel e a Anne conseguiram esconder por tanto tempo finalmente começou a sair de dentro daquela casa. No dia 9 de maio de 2025, Daniel e a Annie Caller foram presos em Benton County, no Arkansas, e naquele primeiro momento as acusações eram extremamente sérias. O Daniel foi acusado de violência íntima contra uma menor, ameaça grave, colocar uma adolescente em risco e permitir que ela continuasse exposta a uma situação de abuso. A Annie também recebeu acusações pesadas, incluindo ameaça, agressão, exposição de menor a risco, permissão de abuso e envolvimento com substâncias ilícitas. A fiança definida para os dois
mostrou o tamanho da gravidade das acusações. Para o Daniel, o valor foi de $750 mil e para a Anne, $500 mil. E quando isso veio a público, muita gente acreditou que o processo caminharia para uma punição bem severa. Afinal, não era uma acusação simples, sabe? Era um caso que envolvia anos de controle, medo, vulnerabilidade e uma adolescente que só conseguiu falar muito tempo depois. A prisão do casal também quebrou aquela imagem que eles mantinham, as fotos perfeitas, as publicações da família, a rotina bonita das redes sociais, tudo isso passou a ser visto de uma outra forma. E quando os rostos do Daniel e da Anne apareceram ligados ao caso, a reação foi total choque, sabe? Porque para muita gente era difícil aceitar que uma casa aparentemente comum pudesse esconder uma história daquela dimensão. Só que a coisa ia piorar, tá? Porque a parte que mais revoltou o público ainda estava por vir. Depois de meses presos, aguardando o andamento do processo, o Daniel e a Anne, eles aceitaram um acordo com a promotoria. Esse tipo de acordo é comum no sistema americano. Ao invés de levar o caso até um julgamento completo, a acusação e a defesa, elas negociam ali uma confissão em troca de uma acusação menor, com uma pena já definida. Só que nesse caso, a diferença entre as acusações iniciais e o resultado final foi assim enorme. As acusações mais graves contra o Daniel não chegaram nem a uma condenação. As acusações mais graves contra a Anne foram reduzidas mais ainda, e no fim das contas, os dois se declararam culpados por colocar em risco o bem-estar de uma menor em primeiro grau. E então veio a sentença, que é assim, tão revoltante que vocês não vão acreditar. Eles costuraram um acordo que lhes rendeu uma pena de 6 anos de liberdade condicional. Eles também receberam uma pena curta na cadeia, que foi o período em que eles ficaram presos até selarem o acordo com a promotoria. E na prática, isso significava que eles já tinham cumprido suas penas em regime fechado e estavam prontos para receber suas liberdades condicionais. Além disso, foi determinada uma ordem de não contato com a menina A. E para o público foi difícil entender, porque a história tinha começado com umas acusações enormes que poderiam levar a décadas de prisão, até mesmo a prisão perpétua, e de repente terminou com um acordo muito menor do que muita gente esperava. E foi aí que o caso deixou de ser apenas sobre o que aconteceu dentro daquela casa e ele passou a ser também sobre a frustração de ver um processo tão grave terminar com uma resposta que parecia insuficiente. E isso faz a gente entender o porquê vítimas não falam. Porque, gente, pensa comigo, a menina teve coragem de falar e o que aconteceu? Nada. Seus agressores ficaram livres de um dia para o outro. Ela se sentiu vulnerável de novo, como se realmente fosse melhor ficar em silêncio, porque ninguém defendeu ela, nem mesmo a justiça. Quando ela abriu a boca, quando ela contou tudo, ninguém fez nada. E aí, para a gente entender essa parte da justificativa do acordo, é preciso separar duas coisas: a revolta humana e a explicação jurídica. E eu quero deixar claro que explicar o acordo não significa concordar com ele, até porque eu não concordo, tá? Mas em casos assim, principalmente quando os fatos acontecem dentro de casa, sem testemunhas independentes e anos antes da denúncia formal, a prova pode ser difícil de sustentar em julgamento, isso segundo a promotoria, né? A promotoria, ela disse que ela precisava convencer um júri, além de uma dúvida razoável, e esse seria um padrão muito alto. E quando existe risco de perder no julgamento, a promotoria prefere garantir uma condenação menor ao invés de arriscar uma absolvição completa. Esse foi o argumento técnico por trás desse acordo. A dificuldade de provar que todas as acusações mais graves realmente eram verdadeiras, com elementos independentes suficientes. E eu me revolto, tá? Porque esse caso, ele nasceu justamente em torno dessa distância. De um lado havia uma adolescente que demorou anos para conseguir falar, e do outro havia um sistema que reconheceu alguma responsabilidade, mas não sustentou as acusações mais graves até uma condenação final. E juridicamente é importante dizer com precisão, tá? O Daniel e a Anne foram acusados de muito mais do que aquilo pelo qual eles acabaram condenados naquele acordo. No acordo final, eles não receberam a punição que muita gente esperava quando o caso apareceu pela primeira vez. E por isso, para parte do público, a sensação foi de que a menina
Ela teve coragem para falar, mas não recebeu uma resposta à altura do sistema judiciário e penal. E é justamente essa a parte mais difícil de aceitar, porque para uma vítima, o fim de um processo não significa necessariamente o fim da história. A audiência acaba ali, a sentença é lida, mas a pessoa que viveu tudo aquilo continua carregando as dores. E nesse caso, o medo de encontrar com seus agressores a qualquer momento andando pela rua. Bom, depois do acordo, né, o Daniel e a Anne, eles ficaram sob supervisão judicial, eles não poderiam entrar em contato com a menina A, mas para quem acompanhou o caso, isso não parecia suficiente. Para mim, isso não parece suficiente. E talvez seja essa a parte mais dolorosa desse caso. A justiça aceitou um acordo tão reduzido, ela não encerrou uma história, ela deixou uma pergunta aberta no ar. Tudo que a menina A contou era verdade? Porque assim, foi essa dúvida que a promotoria passou pra gente, sabe? Essa dúvida não nasceu porque a menina não falou, ela procurou ajuda, ela sentou diante de adultos e contou em detalhes o que disse ter vivido durante anos. A dúvida nasceu depois, quando a promotoria afirmou que não haviam provas independentes suficientes para sustentar todas aquelas acusações diante de um júri. E eu me pergunto, gente, mas e o histórico? E as vezes que ela tentou contar e a escola não ouviu? Cadê o depoimento desses funcionários daquela instituição de ensino que negaram ajuda para ela no primeiro momento? Isso não pesa para comprovar que houve sim toda a história, que houve o abuso? E a vez que o Serviço de Proteção à Criança foi acionada por conta daquele ferimento do garfo? Isso não pode ser levado em consideração durante o julgamento para convencer o júri? E quando a polícia foi acionada, na noite que a Anne quase acabou com tudo, na noite que a Anne ligou para a polícia, o relato daqueles policiais não ajudaria a convencer um júri? Existem tantos pontos que, na minha opinião, serviriam para apoiar esse julgamento, só que a promotoria preferiu fechar um acordo com o casal, principalmente porque eles sempre demonstraram ser uma família incrível nas redes sociais, principalmente porque os filhos biológicos do casal sempre foram bem tratados. Aliás, e esses filhos? A justiça não quis ouvi-los? Fica aqui a minha indignação. Desculpa, posso ter me excedido, mas eu fico muito indignado com isso, sabe? E agora, o que resta é uma pergunta difícil, daquelas que ficam depois que o vídeo acaba. Quantas vítimas ainda precisam falar mais alto para que alguém acredite antes que seja tarde demais? Porque nesse caso, a menina A, como ficou conhecida, ela ainda conseguiu se livrar, saiu ilesa, saiu viva, mas quantas pessoas não morreram porque tentaram pedir ajuda e ninguém respondeu? Sabe, essa garota ela teve coragem, foi difícil para ela relutou, relutou quando ela estava em segurança, ela se sentiu ali, né, protegida para falar. E quando ela falou, é isso? Liberdade condicional por 6 anos? É sério? Bom, é claro que eu quero saber a opinião de vocês, eu não sei se vocês se revoltam assim como eu com um caso como esse, mas deixa pra mim aqui nos comentários o que vocês acham disso tudo. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like que ajuda muito na divulgação do canal. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Um beijo grande pra todos vocês e até o próximo vídeo.